Hoje vamos falar sobre Números, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. A gente já viu anteriormente que estava uma situação bem complicada entre o povo e Moisés, uma série de rebeliões, desconfianças, e aqui nesses capítulos de hoje a gente vai ver isso se agravando muito mais. Está intensificando aqui o problema. Eles estão diante da terra, esperando o momento de entrar na terra prometida, mas parece que em vez das coisas começarem a se ajustar, elas estão piorando. O povo tem ficado ainda mais aflito, mais nervoso, mais tenso, mais murmurador, mais desconfiante. E hoje, nada mais, nada menos, vamos ver várias rebeliões, né? Apenas no capítulo 15, o texto vai dar uma pausa e falar sobre algumas leis, mas nos capítulos 14 e 16, a gente vai ver rebeliões sérias e diferente como a gente já viu antes, que Deus, por graça e misericórdia, ele respondia ao povo sem nenhum tipo de punição. O início dessa jornada, a gente viu o povo sim, desde o começo sim, murmurando, reclamando, questionando, e Deus sempre com muita graça, misericórdia e longanimidade, Deus ia respondendo o povo sem que houvesse algum tipo de punição. Só que o que a gente percebe é que Deus, ele tem o seu limite. A gente acha que pode ficar pecando contra Deus, acha que pode seguir uma vida fora da sua presença, e que para sempre Deus vai ter sempre graça e misericórdia para comigo. E fato é que essa graça e misericórdia nos acompanha. E fato é que se a gente se arrepende, temos um Deus de braços abertos para nos receber. Só que também fato é que existe um limite de Deus. Existe um momento final em que Deus vai aplicar o seu juízo. Deus vai ajustar as contas. Porque a gente não pode ficar achando que a vida cristã... Porque hoje tem a ideia, né, do Deus de graça, o Deus de amor, o Deus que não pune. E a gente achar que isso é uma realidade. A gente vê aqui a ira de Deus. E a gente vai perceber o quanto não é a murmuração que foi o problema desse povo, mas sim a descrença acerca de Deus e do seu poder. Mediante a tudo que ele já tinha feito, mediante a tudo que ele já tinha falado com esse povo. Não fazia mais sentido, depois de uma jornada tão longa com ele, ainda desacreditarem do poder de Deus. A gente não pode cair nesse erro. E aqui a gente vai ver vários erros deles, tá? Esses dois capítulos, pelo menos, o 14 e o 16, a gente vai observar vários erros deles e vamos perceber o quanto nós podemos cair nesses erros ou já caímos nesses erros em algum momento da vida. Porque às vezes nós observamos os erros dos israelitas e a gente acha que eles estavam errados, por que esse povo era tão mau, por que eles eram tão perversos. Só que entenda, aqui eles representam nós. Eles nos representam. Eles são reflexo da nossa natureza caída. Então, nós, na situação deles, provavelmente faremos as mesmas coisas, se não piores. Então, por isso que a gente precisa observar essas histórias, esses textos, toda a murmuração do povo, e a gente se observar nessa cena como se nós fôssemos o povo murmurador, porque em muitos momentos nós somos um povo murmurador, em muitos momentos nós somos um povo que desacredita de tudo que Deus ele pode fazer, mediante ao que a gente já vivenciou com Ele. Porque às vezes nós temos uma jornada longa com Deus, que Deus já fez milagres, já nos deu livramento, já fez tantas coisas, mas situações de crise, nós esquecemos dele. Quando a coisa aperta um pouquinho, a gente desacredita de Deus. E o pior, estou resumindo toda a nossa conversa de hoje nesse início aqui. E o pior, quando Deus nos dá um não, a gente acha que pode resolver pela nossa própria força. A gente acha que quem nos disse o não estava errado com esse não. A gente tenta fazer pela nossa própria força. Isso tem consequência. Se por conta dos nossos erros Deus decide não nos abençoar, não fazer algo, ou prolongar um tempo sobre alguma coisa, a gente não tem nada o que fazer. Pedir, orar, insistir com Deus, sim, mas Deus falou não é não. Se na sua oração Deus reverter, aí tudo bem, aí são outros 500.
Mas se Deus mantiver o não, é não. Com essa breve introdução do que a gente vai conversar hoje, a gente vai ver esse capítulo 14, a murmuração do povo. E a gente precisa lembrar que nós terminamos o capítulo de 13, anteriormente, falando sobre o relatório dos espias, e que eles observaram a terra por 40 dias, e primeiro trouxeram um relatório dizendo que a terra era boa, mandava leite e mel, era maravilhosa, né? Bateu todo o relatório que Moisés perguntou, como eram as pessoas, como eram as regiões, amém. Só que Caleb diz, então vamos lá, né? É a terra que Deus prometeu. Só que aí eles falam, não é possível, não dá, porque não sei o quê, tem gigante, vai ser difícil. E aí a gente entra no capítulo 14. Depois dessa notícia dos espias, o povo vai começar então a murmurar, a reclamar. E Josué, ele vai então tentar, de alguma forma, animar o povo. A gente já viu Caleb motivando o pessoal a entrar na terra, já que Deus havia prometido. E agora Josué, que diz assim do versículo 4 até o versículo 9. Diz assim: do versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará a terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra. Porque, como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E essa resposta que ele dá, né, mediante ao que eles falam, dizendo que eles, quem dera eles tivessem morrido, né, na terra do Egito. Olha que coisa terrível que eles vão falar. Ou até mesmo no deserto. Eles preferiam ter morrido no deserto ou no Egito do que encarar esses homens, esses gigantes. Essa dificuldade, né, essa crise que estava diante deles. Então, assim, vocês percebem como tem situação da nossa vida que Deus está conduzindo tanto tempo, Deus está fazendo tudo, Deus está cuidando de todos os detalhes, mas por conta de um gigante, por causa de um problema, por causa de uma situação, a gente passa a achar então que Deus não está mais com a gente. Que Deus ele abandonou, Deus ele virou as costas, Deus não está mais presente conosco. E era melhor Deus não ter feito nada. Vocês percebem a ingratidão que é isso? Eles estavam escravos no Egito, reclamaram pela escravidão no Egito. Deus, com 10 pragas poderosas, ele tirou o povo do Egito. Deus tem feito milagres atrás de milagres, situações atrás de situações, livramentos atrás de livramentos. E agora, com um problema que ainda nem aconteceu, está diante deles ainda. Nem de fato é um problema. Eles estão com medo, achando que Deus não pode mais fazer. O texto vai dizer então que eles vão desejar, então, né, apedrejar Josué e Caleb, né, que eles vêm trazer essa palavra de fé, de esperança, na verdade, né? E sabe por que o povo e a gente cai nesse erro, cai nesse tipo de situação? Sabe por que a gente, diante das adversidades, a gente teme as coisas? Porque parece que Deus ele nos instrui as coisas, Deus nos ensina a sua palavra, Deus nos mostra o seu poder, tanto em atos como através de sua palavra. E mesmo assim a gente esquece do que Deus falou. Ou desconfia que o que Deus falou não é bem isso. Vamos voltar para Levítico, capítulo 26, que a gente vai falar justamente sobre as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. A parte que fala da obediência está entre o versículo 1 e o versículo 13, e do 14 em diante vai estar a desobediência. Vamos ler o que está no versículo 6 ao 8, que vai justamente estar dentro da parte da obediência, ou seja, aquele que obedece às leis e mandamentos, que está tudo certinho diante de Deus. Olha o que Deus vai falar, né? Estabelecerei paz na terra.
Vocês se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos, e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 deles perseguirão 10.000. Os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olha o que Deus já falou que queria fazer. Percebe que é falta de ou de lembrar da palavra, ou de acreditar no que Deus falou. Deus estava no meio deles tanto tempo, e eles se esqueceram do que Deus tinha falado, do que Deus tinha instruído. Que eles iriam ser abençoados. Se eles permanecessem fiéis a Deus, os seus inimigos iriam bater em retirada. Os problemas, as dificuldades, todos nós vamos passar. Deus não vai tirar isso deles, mas vai garantir que eles serão vitoriosos em todas essas coisas. Mas cabe a obediência. Cabe lembrar das palavras de Deus quando a crise chega. Porque é quando a crise chega que a gente vai perceber, que a gente vai lembrar, e os nossos atos vão demonstrar o quanto realmente acreditamos nas Escrituras. É quando a crise chega que a gente realmente vai entender se nós somos crentes ou não, somos cristãos ou não. Porque quando tudo está muito fácil, quando a gente não tem problemas diante de nós, quando o desafio que está diante de nós é pequeno, é fácil, a gente não precisa exercer a nossa fé. Mas quando a dificuldade chega, como eu disse aqui, eles nem tinham enfrentado ainda os gigantes, eles estavam apenas vendo a possibilidade de gigantes na frente deles. Nem era real ainda o conflito, e estavam com medo. Só que o texto que a gente leu em Levítico diz exatamente o contrário. Que eles não teriam medo na terra. Mas, para isso, a gente precisa manter a nossa confiança no nosso Deus. É essa confiança que vai nos fazer ultrapassar as barreiras, que vai nos fazer continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades. Ainda com os pés feridos, nós vamos continuar andando. Ainda cansados, nós vamos continuar respirando, andando. Ainda com dores, vamos continuar trabalhando. Porque é essa confiança que tem que estar no nosso coração. Continuando o texto. Por esse motivo, então, gente, que Deus ele vai expressar ainda nesse capítulo o seu desejo, e de fato isso vai acontecer, de exterminar esse povo. Só que a gente vai ver Moisés intercedendo por esse povo. Eu vou ler essa intercessão dele, porque ela é muito interessante. A gente vai linkar essa intercessão com o que aconteceu conosco. O que aconteceu com a pessoa de Cristo Jesus. Vamos lá. Diz assim: Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, desaparece numa nuvem, está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer o seu povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se... Essa parte aqui, vamos ler com calma, porque a gente está falando de um povo, né, que sai do Egito e todas as nações vão ver isso, e ele está falando: Deus, vai ser estranho, né? Sou destruir todo mundo, vamos acreditar no Senhor, vamos falar que o Senhor não... Mas veja como ele conhecia o caráter de Deus. Veja a intercessão linda que ele vai fazer aqui. E é nisso que a gente vai linkar com a pessoa de Cristo, quando terminar essa leitura aqui. Olha o que ele vai dizer. Versículo 17. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Olha o que ele vai dizer. O Senhor é tardio em irar-se, é rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. A gente vai ver, Deus vai falar nos próximos versículos, que por 10 vezes o povo reclamou e murmurou. E só agora que acendeu a ira de Deus, porque Deus é realmente tardio em se irar. Mas ele demora, mas vai chegar uma hora que a ira dele chega. E Moisés está realmente intercedendo nesse ponto, na misericórdia de Deus. Mas se Deus só tem misericórdia. É como se ele dissesse assim: Deus, teu poder, quem tu és, é ser um Deus misericordioso, bondoso, que perdoa, que tem misericórdia.
Então eu te peço que eu tenha misericórdia agora desse povo que tem pecado. Já não é a primeira vez. O Senhor tem esticado, né, o momento da sua ira, do seu juízo. O Senhor tem feito isso. Então, faz mais uma vez. Perdoa-lhes mais uma vez. E por que eu vejo isso, Jesus, nessa tipologia? Porque Cristo na cruz do Calvário vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Percebe como Cristo ele dá uma palavra de perdão e intercede por nós, né, na figura das pessoas que estavam ali naquele momento. Ali estava intercedendo pelos que estavam o ferindo, matando. E isso Cristo intercede por nós até hoje. Falando assim: Pai, eles são pecadores, tem misericórdia deles. E assim a gente vê o quanto que Moisés conhecia o seu Deus, conhecia o seu Criador. Porque na hora da crise, na hora da angústia, na hora que o povo estava reclamando, estava murmurando, estava nessa situação tão difícil, mas ele intercede por eles. E aqui eu preciso abrir um parêntese que me preocupa demais, porque parece que algumas pessoas que com o passar do tempo o coração vai ficando endurecido e mediante a tudo que ela vem vivenciado, com um povo difícil, parece que o coração fica tão endurecido que não é capaz de interceder no sentido de Deus ter misericórdia. No sentido de Deus ele realmente aplacar sua ira sobre essas pessoas. E parece que às vezes nós preferimos que Deus ele venha agir com a sua ira sobre algumas pessoas. Ah, porque fulano não faz besteira mesmo. Só que não nos cabe isso. Não nos cabe sermos juízes das pessoas. Não fomos chamados para isso. Como a gente quer expressar o amor de Deus? Como a gente quer expressar esse amor se Deus, que é o ofendido, tem mais paciência do que nós, que nem sempre nas situações somos os ofendidos. No máximo, a pessoa me incomodou um pouquinho. Porque as pessoas estão pecando contra Deus. E porque erraram contra a gente já acha que Deus tem que trazer a punição máxima sobre ela. Não funciona dessa forma. Não é isso que a minha Bíblia me ensina. Não é isso que Deus me ensina. Então vamos seguir o texto. Esse capítulo é realmente bem extenso e o assunto é bem forte e relevante para as nossas vidas. Então, apesar da intercessão de Moisés, a gente vai ver a partir do versículo 20 até o 38, que Deus ele vai aplicar um juízo. Porque o seu limite tinha chegado nesse limite. Ele vai ouvir Moisés. O texto vai dizer que Deus ele vai perdoar então. Versículo 20. Conforme você me pediu, eu perdoarei. Só que uma vez que tem um juízo já declarado, ele vai acontecer. Porque Moisés intercede justamente para Deus não destruir o povo de uma vez. E Deus, de fato, ele não vai fazer dessa forma. Porém, todo aquele que murmurou, que reclamou, esse não entrará na terra prometida. Mas vamos lá. Vamos ver com calma essas informações aqui. Vai dizer então que, vamos ler o versículo 20 até o 23. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não me obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. A gente fala muito que o problema do povo é a murmuração. Ah, porque eles murmuraram. Eu não vi nesse texto nenhum momento Deus reclamando da murmuração em si. Não estou dizendo que a murmuração seja correta, tá? Mas o que acende a ira de Deus é o fato deles terem visto o que Deus fez no Egito e o que Deus fez no deserto,
que foram coisas grandiosas, e mesmo assim, como o texto vai dizer, apesar de tudo isso, ver que existe um Deus no meio deles, não obedeceram e o desprezaram. Então o erro do povo que fez eles não entrarem na terra não foi necessariamente a murmuração. A murmuração foi a forma que eles apresentaram isso. O problema é o que estava, o sentimento interno deles, que estava dentro deles, que era justamente esse sentimento de não considerar Deus como ele deveria, como ele deve ser considerado. É a gente hoje ver Deus fazendo tantas coisas nas nossas vidas, né? E a mais importante de todas é a gente lembrar que Cristo morreu na cruz por nós. E mesmo assim a gente desprezar e não querer de forma nenhuma obedecer ao nosso Deus. E esse é o problema do povo. Então Deus vai dizer que por conta disso eles não vão entrar na Terra Prometida. Só que ele vai dizer que os que... Ele fez aquele censo, né? A gente já viu antes. Os de 20 anos para cima, que murmuraram contra Deus, eles vão morrer no deserto. Versículo 33 e 34. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês seja consumido neste deserto. Segundo o número de dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Ou seja, para cada um dia, né, que os espias observaram, o castigo para os filhos será 40 anos. Cada dia, um ano, então dá um total de 40 anos. Então, por 40 anos, esses filhos dessas pessoas, elas iriam amargar o pecado dos seus pais. Percebe como a infidelidade nossa, ou a nossa incredulidade em relação a Deus, ela nos afeta e afeta também os nossos. Como que a gente faz no passado, isso vai influenciar no futuro? E às vezes aquele que está no futuro está sofrendo algo que nem ele fez, mas foi nossas escolhas. As nossas decisões vão influenciar. Quer dizer, dos filhos, dos netos. Como coisas boas, né? Escolhas boas vão conduzir a situações melhores. E escolhas ruins vão conduzir também a coisas ruins. E os pecados, eles não se transferem, mas eles trazem consequências aos próximos. O que a gente faz hoje tem uma grande influência no futuro. Então cuidado com o que a gente faz hoje. A gente sabe que tem um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa, um Deus que faz tudo isso. Mas tem consequências do passado que elas não mudam. Se eu perco um membro do meu corpo, mesmo me convertendo, me ajoelhando, insistindo em Deus, isso não vai fazer essa parte do meu corpo crescer novamente. Então não adianta a gente achar que dá para brincar com as coisas ou brincar com Deus. A gente precisa levar as coisas muito a sério. Porque às vezes as consequências, elas não tem como voltar. Não tem como voltar. Então, seguindo o texto, vai dizer então que os espias, todos os espias, exceto Josué e Caleb, eles foram então mortos. Com isso, a gente já seria o suficiente para temer e se converter. Mas parece que às vezes, mesmo Deus piorando, e a gente viu lá em Levítico sobre isso, quanto Deus ele vai trazendo castigos, né, punições para que nós venhamos a despertar. A gente acha então que por conta dessa sentença de Deus, que foi irrevogável, mesmo Moisés intercedendo, Deus falou assim, tá, mas eu não vou destruir de uma vez só não, mas em 40 anos eu vou exterminar todo mundo. E a gente acha que por conta disso seria o suficiente. E pra gente às vezes passa por alguma aflição, algum problema, e parece ser suficiente, mas parece que depois de um tempo a gente esquece. E aqui nem foi tanto tempo assim. Porque o povo aqui, a partir do versículo 39, vai dizer que eles... Fala assim, Moisés, não, nesse não. Vamos possuir a terra então. Só que Deus já tinha dado a sentença. E eles vão então para uma guerra e são derrotados lá. Porque tentaram fazer aquilo que Deus tinha falado que não. Por isso que eu disse no início, né, sobre o não de Deus. Uma vez que Deus falou não, é não. Uma vez que Deus falou sim, você vai com tudo. Mas Deus falou não, é não. Não adianta você ir contra a potente mão do Senhor. Não adianta. Não adianta a gente fazer isso. Porque é um caminho de perdição. Números capítulo 15.
Aqui eu não vou gastar muito tempo porque ele vai citar sobre algumas leis. Só vou assinalar quais são essas leis aqui. Do versículo 1 até o versículo 21 vai falar sobre as leis a respeito das ofertas. E aqui ele vai dar várias instruções, vários detalhes de como deve ser cada uma delas. E o detalhe aqui é que ele vai dizer que qualquer um que estiver na terra, mesmo sendo estrangeiro, ele precisa cumprir todos os estatutos de Deus, todas as leis de Deus. No versículo 22 até o 31, vai falar sobre os sacrifícios pelos pecados involuntários, aqueles pecados que, sem perceber, a gente comete. Depois, vai dizer qual é o castigo sobre a violação do sábado, que está no versículo 32 ao 36. Né? Só para resumir, o resultado de não cumprir o sábado é apedrejamento. Morte por apedrejamento. E eu só vou ler esse último aqui, do 37 até o 41, que vai falar sobre as franjas nas capas. É peculiar, né? É diferente, mas eu quero ler alguns versículos porque são interessantes e que parece que esses textos estão meio aleatórios, né? No meio dessa briga, essa confusão. Mas eu acho que esse final aqui, principalmente essa parte aqui das franjas na capa, elas vão mostrar que a gente precisa obedecer a Deus em todo o tempo. Precisa lembrar disso. Vamos ler do versículo 38 ao 40. Diz assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. É aquela franjinha igual rede, né? Que tem aquela parte assim mais diferenciada. Deveria botar uma franja e ter um cordão azul. Vai dizer o porquê. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não deixem arrastar a infidelidade seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. Versículo 40. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, ou meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Então essa franja, né, esse cordão azul, era para eles lembrarem todos os dias do Senhor. Quando eles olhassem a roupa, cara, tem que ser santo ao Senhor. A gente já viu, né, que essa didática de Deus ela é dessa forma. Deus, o tempo todo ele está fazendo de alguma forma visível, com festas, com eventos, com situações, com momentos, né, com celebrações, para que a gente se lembre todos os dias, porque com o tempo a gente esquece. A gente já falou sobre isso. Isso aqui é mais um desses elementos que Deus vai trazer. Números capítulo 16. Aqui a gente vai ver sobre a rebelião de Corá. Corá, ele era um coatita, ou seja, era um levita. E ele vai chamar, então, mais 2 camaradas, chamados Datã e Abirão, e mais 250. Eles vão se levantar contra Moisés. A gente está vendo que esses 2 capítulos, né, o 14 e 16, é só confusão, é só problema. Esse capítulo vai narrar somente essa história. São 50 versículos que vão fechar essa história aí. Vou tentar resumi-la porque a gente já está bem... foi bem extensa a primeira parte. Vou tentar resumir ao máximo aqui para a gente poder também não ficar muito grande o nosso vídeo de hoje. Basicamente essa rebelião ela é uma espécie de continuidade que a gente já viu lá no final do capítulo 14. Né? O povo tentando resolver por si. E eles vão então questionar, esse Corá vai questionar a liderança de Moisés, né, e quanto Moisés realmente é um homem de Deus. Essa é a grande questão. Né, como se só ele pudesse ser e eles não. Só que a gente entende que Deus segue uma linha hierárquica. Né? Você precisa entender isso. Né? Se um foi chamado, é ele que é e acabou. Não importa quanto vem espernear. Aquela pessoa é a pessoa que Deus escolheu. Então, eles vão se rebelar contra Arão e Moisés, no caso, né? Não é só contra os dois. Lembrando que como eles são levitas, né? Os coatitas são levitas, a gente já viu sobre isso, eles deveriam se sujeitar a Arão, que é o sumo sacerdote. Mas eles não estavam nem sujeitando ao seu sumo sacerdote, né? Seu chefe direto, vamos dizer assim, como seu chefe acima de todos, né? Que é Moisés. Ou seja, eles eram totalmente insubmissos. Então, ele e esses 250, né? Corá, esses dois aí com ele e mais 250, eles vão fazer uma espécie de um desafio, né, com seus incensários, que todos eram
Eles vão fazer então esse desafio, né? E Deus então vai querer destruí-los, de todo mundo de novo, porque Deus está cansado, né, de tanto pecado, e Moisés vai interceder novamente por esse povo. E Deus então ele vai fazer o seguinte: ele vai engolir toda a família desses 250, mais os seus bens, e com fogo vai matar esses rebeldes. E os incensários, né, que eles estavam carregando, eles foram transformados em uma espécie de lâmina, uma chapa assim, né? E foram colocadas essas lâminas sobre o altar, como um memorial. E dessa forma a gente vai ver que essas rebeliões elas não vão encerrar nem mesmo com isso, né, com essa morte em massa, porque depois disso tudo, né, depois desses 250 morrerem queimados, né, por conta da ira de Deus, mesmo depois de seus familiares serem engolidos, ainda assim, né, no versículo 41 até o final, a gente vai ver ainda novamente o povo se levantando, justamente porque disse que Moisés matou, né, parte do povo. E então Moisés vai interceder novamente, porque Deus vai lançar mais uma praga sobre eles, né? Ele vai interceder pelo povo, então Deus vai aplacar a sua ira novamente, né? Veja como é que Moisés insiste com esse povo aqui. Versículo 47 até o 50. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou incenso, e nele fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Sim, a gente está vendo assim, esses capítulos de hoje, né? Todos mostram a rebelião, né? Uma intercessão de Moisés e Arão, e Deus ele aplicando o seu juízo. Deus não se brinca com Deus. Não brinquemos com o nosso Deus. Vamos achar que Deus, por ele ser um Deus de graça, um Deus de amor, a gente pode fazer o que quer e no final vai ficar tudo certo. Porque a gente viu que por conta dessa série de rebeliões, né, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas elas morreram. Então que a gente não precise perder coisas ou pessoas para a gente entender que a gente precisa estar debaixo da autoridade de Deus. Porque como Deus disse, poxa, vocês viram a minha ação no deserto e no Egito e não me obedeceram, né? Que a gente não precise passar, né, por um julgamento de Deus, mas que o suficiente seja a gente entender que Deus nos tirou do Egito, né, do nosso Egito espiritual, através da pessoa de Cristo, nos tirou do pecado, nos conduz nessa terra, nessa jornada, nessa vida, nesse deserto que nós estamos passando aqui, e nos promete uma terra prometida, ainda que seja difícil, né, essa entrada, dificuldade para a gente entrar, muito problema, mas Deus está conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.